Informação agora do repórter Daniel Lian. O pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, prega a destruição do MDB através da ferramenta democrática. Segundo ele, o partido levou o país a uma situação extremamente complicada. O PMDB destruiu o projeto PT, o PMDB destruiu o projeto PSDB e o PMDB precisa ser destruído desta feita. Sempre lembrando que destruir aqui é pelo mecanismo democrático, que no caso é muito simples. É só cortar a torneira da roubalheira. Basta cortar a torneira da roubalheira, eles entram em extinção. Ciro Gomes atribui tal cenário à cúpula do MDB. É o tipo de centralidade que o PMDB adquiriu pelo volume, pelo tamanho, pelo nível de absoluta falta de pudor, ou de qualquer senso republicano, ou de qualquer nível de decência na sua cúpula. Michel Temer, Renan Calheiros, Eunice Oliveira, Eduardo Cunha, Moreira Franco, se segura aí. Moreira Franco, Eliseu Padilha, minha irmã, é pesado isso aí, pesado pra valer, o país não aguenta mais não. O pré-candidato afirmou ainda que os democratas do Brasil têm obrigação de combater o extremismo representado por Bolsonaro, o qual classificou como fascista e despreparado. E acho que todos os democratas do país, todos os que temos responsabilidade com o país, independentemente de estarmos à direita ou mais à esquerda, temos uma responsabilidade com arrancar a raiz desse fenômeno proto-fascista que ele hoje interpreta, felizmente com grande vulgaridade, né? Com grande despreparo, mas o passadismo, o militarismo, o preconceito, a segregação das pessoas, a cultura de ódio, não é? Medir peso de negro por arroba, estabelecer que não estupra uma mulher pela aparência, isso tudo é uma coisa muito grave, não é pouco grave num país tão frágil como o nosso. Ciro Gomes não acredita que alguma aliança seja feita antes de julho, porque são eleições gerais e há definições em todos os estados. Ele prevê ainda que nenhum partido fará mais do que 10% da Câmara Federal. Sobre uma possível candidatura de Lula, desconversa e diz que este é um problema do PT. Gomes delega exclusivamente a Carlos Lupe a costura de conversas com outras legendas. Inclusive, saiu em defesa do pedetista, citado em denúncias pelo delator Carlos Miranda. O pré-candidato, que será sabatinado na próxima segunda-feira aqui na Jovem Pan, enxerga uma disputa em segundo turno contra seu conterrâneo de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, Geraldo Alckmin. Na nossa sequência de entrevistas, hoje às 9 teremos Guilherme Afif domingo, segunda Ciro Gomes e na terça-feira Geraldo Alckmin, sempre entre as 9 e 10 horas da manhã, transmissão por imagens na internet. Professor Vila. O Ciro Gomes até estava bastante calmo para os padrões Ciro. Cirinho, paz e amor. O Cirinho, paz e amor tal. Era só naquele momento e tal. Agora, ele faz afirmações sobre o MDB que são incríveis. Que o MDB, tudo isso é verdade. Agora, não é o MDB que destruiu o projeto de poder petista. Isso é outra história. O PT era corrupto desde a prefeitura de Santo André, de São José dos Campos. Em suma, desde o início da década de 80, quando ocupou algumas prefeituras. É que o esquema teve proporções nunca vistas na história da humanidade quando tomou a presidência da República. Mas é uma longa história de corrupção do partido, né? Eu citei essas duas prefeituras, mas são outras, já desde o final dos anos 80, que o PT montou. Santo André, o episódio dos ônibus e do lixo. São José dos Campos, a prefeita era a Ângela Gadanin, a da dança da pizza. O Brasil deve se recordar dessa senhora. E já tinha esquemas de corrupção e tal. Então a questão é outra. Agora, por outro lado, evidentemente que o MDB, fazendo esse papel de um partido que tem relativa, muitas vezes a maior bancada no Congresso, que é muito fragmentado, mas é a maior bancada, é um papel nocivo, sim, porque é uma federação de caciques e cada cacique regional pensa nos seus interesses, não nos interesses do país ou nos interesses até do próprio partido. Agora, se ele está tão preocupado com honestidade, ética, respeito à coisa pública, ele podia falar com o presidente, o Ciro Gomes, do seu próprio partido, Carlos Lupe. Carlos Lupe é um corrupto conhecido, um incapaz, né? É um desastre. Chegou a ser ministro do Trabalho no governo Dilma, salvo engano, ou no segundo governo Lula, só diz bobagem. Eu lembro que eu li uma vez uma entrevista, é um sujeito que não tem a mínima qualificação para o exercício da função de quando ele foi ministro do Trabalho. Então a grande questão é que o Ciro fala do extremismo, mas o extremismo dele só existe de um lado, não existe do outro.
Então é bom lembrar, senhor Ciro Gomes, o extremismo tem de um lado e tem do lado oposto. No lado oposto, muitas vezes o senhor é muito próximo ao extremismo, o lado oposto que o senhor esqueceu de nominar, né? Não, é por isso que esses velhos políticos, e Ciro já é um velho político, embora no começo teve uma linda história, porque eles falam em verdades. Dizer que o projeto de poder era do PMDB, não, o termo foi consagrado pela justiça brasileira e era contra o PT. Tem ninguém do PMDB em cana nem razão da ação penal 270. 470. 470. É todo mundo do PT. Então é uma inverdade, é negar o que já recebeu o crivo da justiça brasileira e a alta justiça brasileira, porque aquilo passou pelo Supremo Tribunal.